Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula vamos falar um pouquinho sobre a função logarítmica. Essa aula é muito importante para você, aluno que está no primeiro ano do ensino médio, precisa resolver as questões que estão lá no seu plano de estudo tutorado, ou seja, lá no seu PET de número 3, semana de número 5, ok? E para essa aula, nós teremos como eixo temático as funções elementares e modelagem. O tema é funções e o tópico é a função logarítmica, ok? Conteúdos relacionados, definições de logaritmos, operações e propriedades dos logaritmos, função logarítmica e seu gráfico, problemas com funções logarítmicas. Então acompanhe comigo na tela. Vamos falar um pouquinho então sobre a função logarítmica. Inicialmente, lembrando a você que a inversa de uma função exponencial é denominada função logarítmica, que definimos da seguinte maneira. A inversa da função exponencial de base A é a função log de A, definida por R mais, ok? Sem o zero, ó, fora o zero, em R, que associa a cada número real positivo x o número real log de x na base A, chamado logaritmo de x na base A, com A real positivo e A diferente de 1. Ok, muito bem. Então vamos lá. Para a gente poder compreender a questão dos gráficos da função, um gráfico de uma função logarítmica, é necessário que você faça a observação dos seguintes gráficos de funções logarítmicas que nós vamos ver agora. Não se esqueça que log de um número em uma base diferente, numa base qualquer, existe quando e somente quando o logaritmando for maior que zero e a base do logaritmo também for maior que zero, ok? Lembrando que a base tem que ser maior que zero e diferente de 1, ok? Maior que zero e diferente de 1. Beleza, muito bem. Então vamos lá. Vamos fazer aqui, analisar o primeiro gráfico, tá? Da função logarítmica aqui. Nesse gráfico, nós temos aí a função f de x igual a log de x na base 3, ok? Então vamos dar uma olhadinha nesse gráfico. Olha só, acompanhe comigo na tela aí. Primeira coisa para desenhar um gráfico, é necessário a gente fazer uma tabela, não é isso? E nessa tabela nós escolhemos alguns valores para substituir no lugar do domínio, que nesse caso é o valor de x. Então no lugar de x, foram escolhidos os seguintes números para substituir, ó. 1 sobre 27 a princípio, depois um nono, depois um terço, depois 1, 3, 9 e 27. Então, se a função é log de x na base 3, substituindo x por 1,27 avos, nós vamos encontrar como resultado final para esse log de 3, log de 1 sobre 27 na base 3, o valor menos 3. Substituindo no lugar de x um nono, nós vamos achar que log de um nono na base 3 é menos 2. Substituindo no lugar de x valor 1 terço, nós vamos encontrar que log de 1 terço na base 3 é igual a menos 1, tá? Da mesma forma, substituindo no lugar de x o 1, vai ficar log de 1 na base 3 é 0. Por definição, não é isso? Já sabemos. Log de 1 em qualquer base, o resultado é sempre igual a 0. Agora, log de 3 na base 3, já sabemos que é 1, porque nós sabemos por definição que log de um determinado valor, quando possui o mesmo valor na base, o resultado é sempre igual a 1, ok? Beleza? Eu vou resolver esse aqui com você, só para você relembrar. Quando você tem log de 1 sobre 27 na base 3. Como que a gente faz, professor? Olha, aqui é bem tranquilo. Quando a gente pensa no seguinte, ó, 1 sobre 27, tá? Ou 27 é a mesma coisa que 3 ao cubo. Então, eu posso escrever que log de 1 sobre 3 ao cubo na base 3, não é isso? Só que nós podemos fazer o seguinte, ó, inverter isso aqui, ó, inverter o logaritmando. Como, professor? Log de 3 elevado a menos 3, ok? Quando a gente faz a inversão, o expoente vai ficar com o sinal trocado. Por isso, nesse caso, vai ficar negativo na base 3. Uma propriedade que nós já falamos sobre logaritmos é essa aqui, ó. Você pega esse valor e você pode descer ele, ok? Se você sentir uma certa dificuldade, pode ir aqui nos comentários, na parte aqui da descrição, melhor dizendo, aqui dessa aula, que eu vou deixar, inclusive, o link da aula passada que a gente fala sobre essa parte inicial, das propriedades do logaritmo, para que você possa ficar bem inteirado dessa matéria, tá bom? E aí nós podemos, então, fazer o seguinte, ó. Como a gente tem
esse valor aqui elevado, esse expoente, ele pode vir aqui para frente aqui do logaritmo, ó. E aí, nesse caso vai ficar menos 3 log de quem mesmo? Menos 3 log de 3 na base 3. Só que nós já sabemos que log de um determinado valor, quando a base for o mesmo valor do logaritmando, nesse caso aqui 3 e 3, o resultado é sempre igual a 1. Então vai ficar menos 3 vezes 1, que é igual ao próprio menos 3, que foi o valor que nós achamos aqui. Se nós fizermos aqui com 1 sobre 9, nós vamos achar o valor menos 2, até porque 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado, não é isso? Pegar 1/3 vai dar menos 1, até porque nós sabemos que 3, aqui vai ficar 3 elevado a 1, não é isso? Que fazendo a inversão vai ficar 3 elevado a menos 1, tá bom? E a gente consegue achar o valor. Então é importante a gente ter em mente essas noções aí, porque aí facilita para quando a gente precisa, né, resolver aqui, entender as questões e aí poder fazer o nosso gráfico. E a pergunta é, como que vai ficar o gráfico, professor, neste caso? Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Quando o valor de x for 1 sobre 27, não é isso? 1/27. Então, perceba que o valor é menos 3. Aqui, ó. O valor de y é menos 3. Quando x for igual a 1/9, o valor de y é menos 2. Quando o valor de x é 1/3, o valor de y é menos 1. Quando o valor de x for 1, o valor de y é 0. Então, esse é o gráfico aqui, ó. Perceba que esse gráfico aqui ele é crescente, não é isso? Ele é crescente. Então, nesse caso, podemos então perceber o seguinte, que caso a função é crescente, a base da função logarítmica, que é 3, que é um número maior que 1. Então, é interessante, é importante você notar aqui, ó, a base, ok? Quando a base for maior que 1, então, nesse caso, nós temos que a função ela é crescente. Ok, muito bem. Então, vamos analisar agora uma outra função. Agora, a função f de x igual a log de x na base 1/3, ok? A base é 1/3. Então, perceba que a base está entre 0 e 1. Tranquilo? Então, vamos lá. Fazendo essa análise aqui, primeiramente, a gente precisa desenhar o quê? A tabela, não é isso? Então, vamos desenhar a tabelinha aqui, ó, para valores que nós escolhemos. Então, escolhemos esses valores aqui, ó, 27, 9, 3, 1, 1/3, 1/9 e 1/27, para substituir no lugar de quem? De x, ok? Substituindo, então, 27 aqui no lugar de x, vai ficar log de 27 na base 1/3. Log de 27 na base 1/3. Ora, 27 é a mesma coisa que 3 elevado à terceira. 1/3 é a mesma coisa que 3 elevado a menos 1. Então, perceba que nós podemos fazer o seguinte, ó, esse valor aqui ele pode vir aqui para frente do logaritmo. Só que esse valor que também não tem expoente, ele também pode vir para cá, só que ele vai ficar na parte de baixo. Então, vai ficar 3 sobre, isso aqui é igual, 3 sobre menos 1, log de quem? De 3, não é isso? Que já está aqui. Na base quem? Na base 3. 3 mais dividido por menos, você sabe que é menos. 3 dividido por 1 é 3. Log de um número. Quando esse número, a base, for o mesmo valor, for o mesmo número, ou seja, quando o logaritmando tiver o mesmo valor da base, o resultado é sempre igual a 1. Então, menos 3 vezes 1 dá o próprio menos 3, que é o valor que está aqui. Tá vendo? Isso vai acontecer da mesma forma com 9, com 3, ok? Aqui pela definição, ó, log de 1 em qualquer base, o resultado é sempre 0. Aqui é 1/3, ó, aqui já é 1/3, não é isso? A base também é 1/3, então o resultado é igual a 1, como nós já vimos aqui, e assim por diante, ok? Tranquilo? Então nós conseguimos achar aqui o valor, tá? Montar aí a nossa tabela. Agora a pergunta é, como que vai ficar o gráfico, professor? Ora, o gráfico está na tela para você, tá vendo? Note que nesse caso que a função ela é o que mesmo? Ela é decrescente, ok? Então a função ela é decrescente. E o que que define a função ser decrescente? O que define é justamente a base, ó. A base é o número que está entre 0 e 1, ok? Então, quando a base estiver entre 0 e 1, a base do logaritmo, então nós temos que a função, ela é uma função decrescente. Muito bem, tranquilo.
E aí gostaria então de fechar com você analisando esse exemplo, que diz o seguinte: altímetro dos aviões é um instrumento que mede a pressão atmosférica e transforma esse resultado em altitude. Suponha que a altitude H acima do nível do mar, em quilômetros, detectada pelo altímetro de um avião, seja dada em função da pressão atmosférica P em ATM, por HP igual a 20 vezes log de 1 sobre P. Esboce o gráfico dessa função, considerando os valores de 0,2, 0,4, 0,8 e 1 para a pressão atmosférica. Utilize uma calculadora científica para facilitar os cálculos aí. Então, muito bem. Para facilitar para a gente, nós vamos primeiramente desenhar a tabela, ok? E aí substituir no lugar de P os valores 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 e 1, como ele pediu. Então, fazendo a substituição aqui, nós vamos achar que 20 vezes log de 1 sobre 0,2, tá? O resultado final, 3,98. Da mesma forma, 20 vezes log de 1 sobre 0,4, 7,96. 20 vezes log de 1 sobre 0,6, 4,46. 20 vezes log de 1 sobre 1 vai dar 0. Ok? Tranquilo? E aí, a partir do momento que nós conseguimos, então, a nossa tabela, nós podemos desenhar o nosso gráfico. E como que vai ficar o gráfico nesse caso? Olha só, perceba que o gráfico aqui, ó, nós achamos esses valores, tá? Nós achamos esses valores aqui, ó. Muito bem, show de bola! Observe que nesse caso a função ela é decrescente. Perfeito! É isso aí. Quero agradecer demais por você ter assistido até aqui, ok? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, assim você não vai perder nenhuma novidade que é postada aqui no nosso canal diariamente. Peço também que você possa compartilhar essa aula com todos os seus amigos, com todos os seus conhecidos, assim o nosso canal vai poder ajudar o máximo possível de pessoas. Deixe o seu like para poder fortalecer o nosso canal. E aqui nos comentários, me diga de qual cidade você está me assistindo para eu poder deixar aquele salve para você nas nossas próximas aulas. No mais, fique com Deus. Na tela as minhas redes sociais, caso você queira seguir. E até uma próxima oportunidade, onde poderemos estar juntos novamente. Ó. Tchau, tchau e fui! Até a próxima!